most of you are Brazilian, but our meetings are usually held in English. So we're going to do it because there are people who don't speak English, Portuguese. Normally we start with a prayer, and we're going to have a prayer, but I'm going to introduce you to Yasmin, which probably most of you already know. She came to visit us today, very, very exceptionally. We didn't have any plans at all. So she comes from Brazil, and she's worked for the doctor for many, many years. And it's a really great pleasure to see her here. So if we start with a prayer, and then she'll start the talk. If we lift our thoughts to our benefactors, the benefactors of this house, and to all those who have come here, and those in the spirit, who came to see us and to be with us this evening. And we are so grateful to you, Lord, for so many blessings that we have. And as we are here, together with the same loving thought, surrounded by your love and friendship, we think of those in the world who are in areas of despair, of pain, in areas of war, injustice, and famine. There's so much pain, despair, and poverty in our world. And they are all our brothers and sisters. So at this moment that we are overwhelmed by love and everything that's special, we want to send our thoughts to all our brothers and sisters who are in suffering and in difficulties. But not only those who are refugees or in countries of great poverty, but those who surround us as well, who feel depressed, who feel unhappy, who feel unloved, who feel they don't belong to this world anymore. And we send our thoughts of love to all those who are in those, who have those feelings in their hearts. That God open it to bring them a little light and a little peace. We thank you, Lord, that we have Yasmin with us today, and may that we learn the lessons that you bring to us. And we ask your permission to start our meeting, and thanking our benefactors who help us every week, and they are here with us also. Amen. Yes, yes. Yes. É uma alegria imensa e uma grande emoção para o meu coração estar aqui com vocês. It's a great joy and a lot of joy in my heart to be here with you. E nós hoje vamos fazer uma viagem. And today we are going on a journey. Nós vamos viajar para a Palestina na época de Jesus. We are going to travel to Palestine at the time of Jesus. A cidadezinha repousava no lado norte do lago de Genezaré. The town that we are going to rested on the north shore of the Sea of Galilee. Em realidade, pela manhã, os pescadores estendiam as suas redes lá para as 4 horas da manhã para já iniciarem a pesca. So there, every morning, as early as 4 o'clock in the morning, the fishermen will bring the nets to start the work of the day. Am I talking very loud? Can you hear me? Jesus adorava aquelas pessoas. Jesus loved those people. Eram pessoas simples, They were simple people em busca de uma renovação e de um sentido para a existência. They were looking for something that would renew them in a sense to their lives. Aquele era um dia muito especial. That was a very special day. Já era de tarde. It was already afternoon. E Jesus já havia curado a sogra de Pedro, o pescador. And Jesus had already healed the mother-in-law of Peter no dia anterior. The day before. E parece que a necessidade humana busca as soluções. And it looks as if human need look for solutions
E não muito longe dali, not far from there, homem, a man, paralítico que há mais de 2 anos se encontrava em situação muito difícil. he was lame and he was for 2 years in a very difficult situation. Ele ouviu falar dessa possibilidade de cura, porque a sogra do pescador havia sido curada. He heard about this possibility of being healed because he heard that the mother-in-law of the fisherman had been cured. Ele imediatamente chamou os seus amigos. So he called his friends. Natanael ben Elias, ele se chamava assim. Nathanael ben Elias, that was his name. Ele havia perdido a saúde do próprio corpo em virtude das suas inquietudes juvenis. He had lost the health of his body due to his excess in his youth. E ele havia pedido a Deus, com muita reverência, a saúde do corpo novamente. And he had asked God with deference to have his health back. Ele disse em promessa que se ele conseguisse curar-se, ele iria renovar totalmente a sua vida. He said that if he were healed, he would transform his life. Ele não viveria apenas para si próprio, mas para ajudar as pessoas. He no longer would live for himself, but to help other people. Quando ele ouviu falar do Cristo, So when he heard about Christ, ele percebeu em seu coração que chegava a hora de uma mudança em sua vida. he noticed that the time had arrived for the change in his life. Quando os amigos chegaram, perceberam que a situação era muito difícil, pois que ele mal conseguia mover-se. So when his friends arrived, they noticed that it was very difficult because he could hardly move. Então, um deles, muito criativo, sugeriu que se amarrassem o rapaz no gravata, naquela cama muito simples. So someone who was quite creative had the idea of tying him up to a E conduziriam o rapaz até a casa de Simão. and they would take him to the house of Simon Peter. Isso eles pensaram e isso eles fizeram. That's what they thought and that's what they did. No entanto, quando eles chegaram próximo à casa de Pedro, However, when they arrived close to Peter's house, Natanael ficou em desespero, Nathanael became desperate porque a casa já estava envolvida por uma multidão. because there was a multitude around the house. Pessoas que não conseguiam se mover eram levadas pelos seus parentes. People who could not move were taken by their relatives. Pessoas com problemas de pele estavam ali buscando a saúde. People with problems in their skin were also there looking for a solution for their problems. Pessoas que pareciam estar loucas foram levadas igualmente pelos seus amigos. People who seemed to go mad, they were also there, being taken there by their friends. Mas aquele rapaz, amigo de Natanael, que havia tido a ideia de amarrá-lo no gravato, teve uma nova ideia. But the friend who had the idea of tying him up to the pole had another idea. Ele pensou em subir sobre a casa de Pedro, rasgar aquelas folhas que mais não eram do que pequenas ramificações e ali, através dali, daquelas esteiras rasgadas, eles depositariam o corpo de Natanael. So the idea was to climb over the house, open up the thatch and put him through the holes that they would make. Em realidade, de repente, naquele Jesus cercado por aquelas pessoas tão necessitadas, observou Natanael vindo do teto. So Jesus, surrounded by all the people, noticed that Nathanael was being put through the roof. Houve uma parada Everybody stopped, e Jesus olhou profundamente nos olhos de Natanael. and Jesus looked deeply into Nathanael's eyes. Natanael ben Elias, o que queres que eu te faça? Nathanael ben Elias, what do you want me to do?
Natanael ficou surpreso. Como aquele homem o chamava pelo próprio nome, se ambos não se conheciam ainda? Nathanael was surprised that Jesus knew his name because they had never met before. E por isso Natanael pergunta a Jesus, Senhor, conheces-me? Nunca os vi antes. And that's what Nathanael asked Jesus, Lord, do you know me? I've never seen you before. Natanael, eu sou o bom pastor e eu conheço nominalmente todas as ovelhas que o meu pai me confiou. Nathanael, I am the shepherd and I know the name of every sheep that my father has given to me to take care. E aí, Jesus olha para alguns fariseus que já se achavam entre aquele grupo. So Jesus looked around and saw some of the Pharisees that were already there as well. E faz a seguinte questão, o que é mais fácil dizer a este homem, perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? He asked, what is easier, to say to this man, your sins are forgiven you, or to stand up and walk? Bem, começaram então a fazer um burburinho, não acreditando que Jesus tivesse a possibilidade de perdoar os pecados e também de curar as pessoas que buscavam. So there was a whisper and a low talk around, because no one believed that Jesus could do what they thought he said he could do. Ele olhou para todos, olhou para Natanael e disse, Natanael ben Elias, perdoados te são os teus pecados, levanta-te e anda. So Jesus looked around and he said, Nathanael ben Elias, your sins are forgiven you, stand up and walk. E Natanael, naquele mesmo instante, sentiu como se choques viessem de dentro do seu ser. Ele conseguiu movimentar-se e andar. Nathanael at that moment felt as if electric shocks were going through his body, and he stood up and was able to walk. Jesus observou as pessoas ao redor. Natanael pega o gravado e sai quase a correr. Jesus looked around when Nathanael took hold of the thing that had carried him, and he went out almost running. Pedro, o pescador, que percebeu tudo o que estava acontecendo durante toda aquela tarde de curas, Peter, who noticed everything that was going on during that afternoon, that so much healing was going on, ele então observa o rosto de Jesus e percebe que o Senhor estava cansado, já suado, e diz para a turba, eis que terminou por hoje. and Peter was looking around and he saw Jesus' face, and he noticed he was tired and he was sweating. So he went to everyone and said, it's now finished, the healing for today. Ele pega Jesus e conduz pelos fundos de sua casa até o lago de Genezaré. He takes Jesus and he takes him to the lake. Eles sentam-se sobre uma raiz mais alta de uma tamareira antiga. They sit down on the roots of a tamarind tree. As estrelas já começam a brilhar na abóbada azul do firmamento. The stars was already shining in the blue of the firmament. E Jesus começa a derramar grossas lágrimas. And Jesus begins to drop heavy tears. E Pedro não compreende. Senhor, estás chorando? Eu não entendo. Fizeste tantas curas, tantas pessoas que não conseguiam falar estão falando, quantas outras que não conseguiam andar e estão andando. Eu não entendo, Senhor, por que choras? And he asked Jesus, why are you crying? You've done so much. People who could not speak can now speak. Those who can walk. You've done so much. There's so much people healed today. Why are you crying? Jesus explica a Pedro que ele está chorando de tristeza realmente. Jesus tells Peter that he's crying with sadness, really. Porque enquanto Pedro estava feliz por ver o poder de Deus em ação, Because Peter was happy to see the power of God in action,
aquelas pessoas que haviam recebido a cura estavam retornando muito rapidamente às mesmas atitudes que os conduziram à doença. Those people who had received the healing was going back very, very quickly to the situations in which caused their disease in the first place. Inclusive Natanael estava se dirigindo para uma taberna aonde ele encontraria-se com os amigos para beber. And including Nathaniel, who was already going to a bar to drink with his friends, to a taberna. E Jesus termina dizendo que o Evangelho não veio para remendar em um tecido já roto um tecido novo. Jesus said that the gospel did not come to mend a rotten piece of cloth that was already rotten. Há necessidade de uma mudança interior, real, para que realmente os benefícios se tornem perenes. So there is a need for a great inner transformation so that the healing will last. E o tempo passou pela ampulheta dos anos. And time went by the isn't it? You know, the time turn went through the time turn. E nós agora aqui estamos. E nós agora aqui estamos estudando uma filosofia que é ao mesmo tempo uma ciência que nos conduz a uma mudança ética e que finda como sendo uma religião. And here today we are studying an ethical change that was the last phrase. É uma filosofia, Which is a philosophy, uma ciência a science que termina numa ética that ends in ethics que nos conduz a uma religião. that lead us to a religion. Mas que antes de mais nada, But before anything else, faz uma grande pergunta a cada um de nós. we should ask a question to ourselves. Como nós estamos internamente? How are we inside? How is our inner being? Nos lembrando a grande questão que Jesus nos fazia antes da cura. Remembering the question that Jesus asked before he did the healing. O que desejas? What you want. Todos nós que aqui nos encontramos All of us who are here today, temos uma finalidade na nossa we existência. have an aim in our lives, in our existence. Ao estudar a doutrina dos Espíritos When we studied the doctrine of the Spirit e os seus princípios, and its principles, nós começamos a entender we begin to understand que todas as dores that all the pain têm uma razão de ser. has a reason to be. Nós não estamos passando We are not going through por dificuldades the difficulties em nossas existências in our lives sem motivo, without a reason, sem uma razão, sem um objetivo. without an objective. Em realidade, In reality, todo o mundo externo all the external world são uma consequência is a consequence do nosso mundo interior. of our inner world. Em virtude disso, So due to this, todas as dificuldades all the difficulties são muito are pessoais. very personal. Nós podemos morar We can live ao lado de alguém, by somebody else, Termos by the side of somebody, os mesmos pais e mães, have the same mother and father, estudar na mesma escola, we go to the same school, e trabalhar no mesmo local ou cidade, to work in the same town, mas as nossas dificuldades são muito pessoais. but our difficulties are very personal. Em realidade, Really, nós passamos pelos problemas que nós necessitamos we go through the problems that we need para construirmos um mundo novo so that we can build a new world dentro de nosso within coração within our hearts e dentro de nossa mente. and within our minds. Cada um de nós Each one of us dentro das suas necessidades educativas. within our educational needs. Daí as dificuldades serem tão diferentes. That's why the difficulties are so different from one another. A doutrina dos Espíritos nos fala The doctrine of the spirits
tells us que todos nós somos espíritos, that we are all spirits, criados por Deus, created by God como princípio inteligente, as an intelligent principle, e que vamos nos individualizando and that we begin to be individuals em contato com a matéria. when in contact with matter. Nós que aqui nos encontramos, We who are here now, já fomos criados há milhões e milhões de anos. we have been created millions and millions of years ago. Já passamos por vários reinos. We've already gone through many kingdoms, E hoje nós somos and today we are espíritos the spirits com humanidade. with humanity. Mas nós um dia, But one day seremos arcanjos. we'll be archangels. Como nos fala o livro dos As the Espíritos, spirit, o átomo the atom, chegará a ser o arcanjo. will one day be the archangel. Nós somos espíritos ainda ligados às necessidades de encarnar. We are spirits still connected to the need to reincarnate. Quando nós nos ligamos a um corpo em formação, When we are connected to an information body, nós começamos um processo we begin a process de esquecimento de nossas anteriores encarnações. to forget previous incarnations. No entanto, However, toda a nossa conquista everything that we conquer fica a nível inconsciente is an unconscious level. e vai surgindo pouco a pouco And little by little, como tendências, as tendencies, como facilidades, as facilities, como dificuldades. as difficulties. E, em realidade, nós temos um inconsciente de vidas pretéritas, So in reality, we have an unconscious of previous lives. temos um inconsciente dessa vida We have an unconscious of this life, e nós temos a nossa consciência. and we have our own consciousness. Nós, atualmente, Actually, at the present, nós estamos encarnados. we are incarnated, Mas nós, quando dormimos, but when we sleep, nós saímos do corpo. we leave the body, Nós desdobramos. we 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 unfold ourselves, isn't it? We unfold. Out of the body. Yes, we unfold the spirit, we move, we unfold. E fora do corpo continuamos a ter experiências. And out of the body, we still continue to have experiences. E quando retornamos ao corpo, So when we return to the body, nós nos esquecemos ou fazemos distorções oníricas. we forget or we make distortions, oniric distortions. Então, muitos dos nossos sonhos So many of our dreams são recordações de vivências fora do corpo físico. are memories of what we have lived outside of the physical body. Enquanto outros sonhos Whereas other dreams são elaborações are created para que nós possamos vivenciar situações so that we can live certain situations de forma terapêutica. in a therapeutic way. Agora, existem também sonhos But there are also dreams nos quais nós relembramos in which we remember situações de outras vidas situations of other lives que são trabalhadas naquele momento. that I work at that moment. Então, em realidade, nós que aqui nos encontramos somos seres trinos. So in truth, we who are here now are trino beings. Nós somos espíritos, We are spirit. nós nos utilizamos de um corpo, We have a use of a body, um corpo especial, a special body que Kardec denomina that Kardec calls perispírito, perispirit, e nós nos utilizamos de um corpo físico, and we use a physical body. que os Vedas, The Vedas, Antes. Vedas, antigos escritos, in their ancient writings, alguns deles escritos 2000 anos antes de Jesus ou mais, some of the writings preceded Jesus by 2,000 years. chamam esse corpo físico It calls this physical body de corpo de alimento. of a body, feeding body. Inicialmente parece algo chocante.
In first instance, it seems like a very shocking way of saying it, Mas essa é a realidade. but that's the real truth. É um corpo que nós abandonaríamos daqui a algum tempo. It's a body that we will leave behind after some time, E continuaremos vivendo. and we will continue to live, Porque a vida originária because the original life é, em realidade, a vida espiritual. is in truth the spiritual life. A vida material poderia não existir, Material life could not even exist, mas o reino espiritual continuaria porque é o reino originário. because the spiritual world will continue to exist because it's the original world. Nós ainda nos encontramos em necessidade de experienciar as oportunidades que a Terra nos apresenta. So we still need to experience what the earth offers us. Mas haverá outras oportunidades em outros planetas, But there will be other opportunities in other planets. quando nós tivermos a oportunidade de irmos para instâncias melhores. When we have the opportunity to go to higher worlds. Como aconteceu, por exemplo, As it happens, for instance, em muitos milhões de anos atrás, millions of years ago, quando entidades de outros planetas when entities from other planets vieram para cá came here para nascerem aqui to be born here e ajudarem o processo evolutivo desse planeta. and to help the process of evolution of this planet. Então os espíritos contam a Kardec, So the Spirit tells Kardec, no livro dos in the Espíritos, Spirit's book, que é natural that's natural, esse processo de migração entre os planetas. that is natural, this process of migration between the planets. Então um dia virá So one day it will come que entidades que não acompanhem o processo evolutivo deste planeta that entities that will not follow the process of evolution of this planet serão conduzidas a outro que se afinize vibratoriamente, que eles se afinizem. will be sent to another planet that has the same, they can attune with them. E nós que aqui estamos, And we who are here, futuramente voltaremos para a pátria espiritual. and in the future we will return to the spiritual home. E ainda talvez continuemos encarnando muitas vezes aqui, And we probably will continue to reincarnate many times para here aproveitarmos a oportunidade to use the opportunity que este planeta nos possa that this oferecer. planet can give to us. Há alguns anos atrás, Some years ago, um espírito amigo a spiritual friend mostrou-me a forma como ela regressou à pátria espiritual. showed me the way in which she returned to the spiritual home. E foi uma experiência maravilhosa que eu tive. And it was a wonderful experience that I had. O nome dela era Celina. Her name was Selina, E ela me confidenciou and she told me em uma reunião mediúnica in the mediumship meeting que na década de 50 in the 1950s, ela teve um problema muito grave de saúde. she had a very difficult problem of health. Não tinha filhos, She had no children, e era filha única. and she was the only child. E numa das crises que ela teve de saúde, So in one of the crises of health that she had, ela foi levada para um hospital she was taken to a hospital, e ali ela desencarnou. and there she disconnected. Para ela havia apenas dormido profundamente. For her, she had only gone to a deep sleep. E quando ela abriu os olhos, So when she opened her eyes, ela percebeu que estava num lugar muito diferente. she noticed she was in a very different place. Parecia um hospital, It looked like a hospital, mas a parede do quarto but the walls in the room era feita de uma substância que parecia um vidro transparente. was made of a substance that looked like glass, transparent glass. E a partir daquele vidro, And from that glass, ela podia ver todo um jardim belíssimo. she could see a beautiful garden.
Ela passou muitos dias e não sabe quantos, She was there for maybe days, but she doesn't know how many exactly. acordando e dormindo, acordando e dormindo. Waking up and sleeping, waking up and sleeping. Uma pessoa que lhe parecia uma enfermeira A person who looked like a nurse e que vinha, vez por outra, colocar as mãos sobre ela, that used to come every now and then to put her hands over her. ela sentia uma energia saindo daquelas mãos. She felt an energy coming out of those hands. E certa feita ela perguntou com maior lucidez para essa enfermeira: And one day she asked the nurse, o que aconteceu? Onde está o meu marido? Onde está a minha mãe? what's happened? Where's my husband? Where's my mother? E a enfermeira disse que eles não estavam em condições de estar com ela naquele momento, mas que eles haveriam de se reencontrar. And the nurse said that they were not able to be with her at that moment, but they would meet again. Essa experiência dela para mim foi muito interessante, Her experience that she had for me was very interesting porque ela me permitiu ver e sentir as suas emoções e as percepções que ela estava tendo. because she allowed me to see and to feel the perceptions that she had felt at that moment. Naquele momento. E aí ela disse que percebeu que havia algo de muito esquisito, And then she thought of something very odd there, porque num dos dias que ela já se encontrava melhor, because in one of the days that she was feeling a little better, ela olhava para uma flor muito bonita no jardim. she was looking to this beautiful flower in the garden. E quando ela focou mais profundamente na flor, And when she looked a little harder on the flower, ela sentiu-se mentalmente dentro da flor. she felt as mentally as if she was inside the flower. Sentiu o aroma da flor em toda ela. She felt the scent of the flower inside her. E o tom violeta da flor invadiu-lhe todo o ser. And the hue of the flower just came all over her. Ela percebeu que ou ela estava louca, And she thought maybe she was crazy ou então algo havia acontecido com ela. or something had happened to her. Ela pediu para conversar com o médico She asked to talk to the doctor e disse: algo muito estranho está acontecendo. and she said something very strange, very odd is happening here. Talvez os remédios que vocês têm me dado I think the medicine that you are giving me estão me deixando louca. is driving me crazy. Ou eu morri. Or maybe I died. Essa experiência de Celina This experience of Selina foi muito importante para mim, was very important for me porque a experiência dela se sentir dentro da flor, because her experience to feel inside of the flower, ela passou para mim. she passed it on to me. E em poucos segundos, So for a few seconds, eu senti um perfume me invadir o ser. I felt the scent invading my being, A cor invadiu as minhas células. the color invading my cells. Eu me senti dentro, ou melhor dizendo, integrada à flor. I felt inside or maybe integrated in the flower. Todas essas experiências são possíveis ao espírito. All these experiences are possible to the spirit. E nós não devemos temer And we should not be afraid o momento de nos desligarmos do corpo físico. the moment of disconnection of the physical body. O que nós precisamos fazer What we need to do é aproveitar a oportunidade de estarmos aqui. is to use the opportunity to be there, Porque existe uma razão de ser para que nós estejamos aqui neste momento. because there is a reason for us to be here at this moment. E porque quando nós partimos para a pátria espiritual antes do momento, Because when we go to the spiritual home before the moment that we're supposed to, nós nos perturbamos. we are disturbed. Mas quando nós levamos com consciência esta vida, But when we live this life
consciously, nós podemos aproveitar todas as oportunidades can use all the opportunities e viver espiritualmente, and live spiritually, sacralizando a nossa vida a partir de agora. blessing our life from now. Essa decisão This decision, ninguém pode fazer por nós. no one can do for us. Nós só podemos fazer no nosso mundo intrapsíquico We can only do it in our inter-psychic world. e ninguém vai nos aplaudir por isso. And no one is going to applaud us for doing that. E é muito importante que nós tomemos as decisões da vida And it's very important for us to take the decisions of life sem aguardar aplausos de ninguém, without expecting to be applauded by anybody. apenas focando naquilo que Deus deseja para nós. Only focusing in what God wants for us. Porque se nós formos viver a nossa vida aguardando compreensão do outro, aplauso do outro ou reconhecimento, Because if we are going to live our lives waiting for applause from someone, to be recognized or accepted, nós estaremos colocando a nossa felicidade nas mãos do outro. we are putting our happiness in somebody else's hands. A nossa felicidade é responsabilidade nossa. Our happiness is our own responsibility. E é o resultado das nossas escolhas. And is the result of our choices. Há 3 momentos do Espiritismo em nossa vida. There are 3 moments of spiritism in our lives. No primeiro momento, nós vamos até o Espiritismo para aprender. In the first instance, we go to spiritism to learn. No segundo momento, ele vai nos penetrando a alma. In the second moment, it comes and penetrates our souls. Mas nós precisamos associar a esse segundo momento But we needed to associate at this second moment um momento muito especial. a very special moment. É o momento no qual ele sai de nós, It's the moment in which it comes out of us através das nossas palavras, through our words, através das nossas pernas, through our legs, através das nossas mãos, through our hands, através das nossas escolhas, through our choices, através dos pensamentos que nós decidimos abraçar. through the thoughts that we decide to embrace. São as nossas expressões no mundo, These are expressions in the world. porque há uma parte da nossa vida sobre a qual nós não temos nenhum controle. Because there is a part of our life that we have no control whatsoever over. Mas há uma parte da nossa vida que está sob o nosso controle. But there is a part of our life that it is within our control. O que eu abraço no meu pensamento está no meu controle. What I embrace in my thoughts is in my control. O que eu falo está no meu controle. What I say is also in my control. O que eu decido sentir a partir do movimento da emoção que emerge está sob o meu controle. What I decide to feel when the emotion arises is my control. Nós estivemos há poucos dias We had a few days ago em um dos lugares que eu imaginei ser o pior sobre o planeta. in one place that I imagined to be the worst place in the planet. Foi exatamente o campo de concentração We were in the concentration camp de Auschwitz, of Auschwitz, que na realidade é um complexo. which is in truth a complex. E a espiritualidade no Brasil And the spirituality in Brazil nos recomendou que fôssemos exatamente orar asked us to go and pray no campo de refugiados, no campo de extermínio. in the extermination camp. E ali nós conhecemos histórias terríveis. And there we knew terrible stories. Fomos inclusive em um local We went in a place onde as mulheres grávidas tinham seus filhos where the pregnant women would have their babies, e após terem seus filhos and after having their babies, eram imediatamente mortas they were immediately killed com injeções de fenol. with injections of fentanyl. Essas injeções também eram dadas à criança, Those injections were also given to the child, que morreu imediatamente. who would also die immediately. Tanta crueldade ali So much realizada. cruelty there. E nós sentimos ali muito sofrimento e muita dor. And we felt there a lot of suffering and pain. Nós percebemos
we noticed que com as escolhas que os irmãos que realizaram aquelas atitudes cruéis, that with the brothers who have decided those very cruel attitudes, retiraram deles a própria humanidade. the way their behavior took away from them their own humanity. Percebemos através da evidência And we saw through a clairvoyance espíritos com o perispírito totalmente deformado. spirits with their perispirit completely deformed. Porque a ação que fazemos do lado de fora Because the actions that we do outside repercute imediatamente no nosso mundo interior. shows in our inner world. E nos prepara e modifica o próprio corpo perispiritual. And it changes, modifies the perispiritual body. Vimos ali então criaturas We saw the creatures que à medida que nós íamos orando, that as we were praying, começavam a se mexer, they started to move. mas viviam numa espécie de auto-hipnose. But they were like being hypnotized Em virtude das crueldades que elas realizaram. because of the cruelties that they had to carry out. As orações ali realizadas The prayers said there, vão ajudando esses espíritos a despertarem. it helps those spirits to awaken. Mas claro que muitas centenas de anos serão necessários But many hundreds of years will be necessary para que eles retornem à humanidade. for them to return to humanity. Porque Deus deseja que o ímpio se transforme num anjo. Because God desires that the bad person will become an angel. Mas apesar dessas situações terríveis, But although we have this terrible situation, nós percebemos ali naquele campo we notice in that place uma construção belíssima, a beautiful construction. parecendo uma catedral de cristal, It looked like a crystal cathedral, onde mesmo aqueles que ali foram sacrificados, where even those who were sacrificed there, mas que tomaram em seus corações o amor do Cristo, but who took in their hearts the love of Christ, desejaram fazer, realizar um trabalho they decided to do this work para amparar esses e outros irmãos. to support those and other brothers. Um lugar belíssimo, meus irmãos. A beautiful place. No mesmo local, In the same place, dois estágios tão diferentes. such a two different stages, E nós podemos sintonizar and we can synchronize that com essas realidades with those realities. que estão em vários lugares do mundo. They are in many places in the world. Então, o que existe são vibrações. So what exists are vibration. Eu percebi naquele local I noticed at that place que se eu vibrasse desejando ajudar, that if my vibrations were to help, eu me sentiria bem. I would feel well. Se eu vibrasse com raiva ou com ódio, If I was angry with hatred, eu entraria na mesma vibração daqueles I irmãos. would go into the same vibration of those brothers and E eu sisters, iria passar mal. and I would feel really bad. E se eu estivesse em oração But if I was in prayer e ação no bem, and acting goodness, eu conseguiria entrar em I vibração would be able to go in vibration com aquela realidade fantástica, with that wonderful reality daquela obra maravilhosa dos espíritos of superiores. the wonderful work of the superior spirits. Nós podemos viver assim em nossa vida, We can live like this in our lives, optando por entrar em sintonia com o que existe de melhor, and to opt to be in synchrony with what best exists. sentindo que as pessoas elas reagem à nossa presença Feeling that the people react to our presence de acordo com aquilo que elas trazem por dentro. in accordance with what they bring inside themselves.
Não há nada pessoal contra There nós, is nothing personal against us. mas é a forma que as pessoas têm de viver no mundo. But that's the way they live in the world. E nós precisamos And we need trabalhar dentro de nós to work within a ourselves conexão com a espiritualidade superior, to connect to the superior spirituality, buscando em todos os momentos, principalmente nos mais difíceis, looking at every moment, especially at the difficult ones, a presença de Deus, the presence of God, para sintonizarmos com os bons espíritos so that we can attune to the good spirits que desejam nos proteger who desire to protect us e nos conduzir ao bem. and to conduct us to goodness. Corrie ten Boom Corrie ten Boom era uma das moças que foram levadas para o campo de concentração. Corrie ten Boom, she was one of the women who were taken to the concentration camp. Ela conta que sentia no seu coração ainda a terrível emoção de ver-se obrigada a tirar a roupa na frente daqueles soldados para tomar um banho. She said that she still felt the emotion, the humiliation for having to take her clothes off in front of all those soldiers to have a bath. Ela e sua irmã Betsy She and her sister Betsy e todos os membros da sua and família all the members of her family foram conduzidos were conducted para o campo de concentração, to the concentration camp, mesmo sendo alemães, even though they were Germans, porque auxiliaram amigos judeus. because they helped Jewish friends. Os seus pais ela nunca mais viu, Her parents, they were never seen again. mas ela tomou uma resolução junto com sua irmã But she decided, together with her sister, de não se permitir o ódio em seu coração. do not allow hatred into her heart. E foi assim que ela agiu ao sair do campo. And it was like this that she saw when she was leaving the camp, Quando ela e Betsy foram libertas, when they were both freed. ela resolveu ir a vários lugares da Europa, She decided to go to many places in Europe, pregando o perdão. preaching forgiveness. Parecia uma loucura, It seemed a crazy thing to do, mas ela sabia que aqueles que realizaram aquelas crueldades but she knew that those who created those cruelties teriam que arcar com as consequências diante de Deus. would one day have to answer to God for them. Mas que se ela trouxesse aquele ódio dentro dela, But if she was to bring that hatred within her, seria uma energia it would be an energy que iria destruir a sua vida that would destroy her life e precipitá-la numa dor e num sofrimento and throw her in pain and suffering, como aquele do campo de concentração. like that time at the concentration camp. Ela precisava libertar-se daquilo She needed to free herself from that. e o perdão era o único caminho. And forgiveness was the only way. Ela estava pregando exatamente o esquecimento das ofensas She was preaching the forgetfulness of the offenses e a necessidade de nós nos libertarmos dessa energia para sermos saudáveis física e emocionalmente, and the need that we have to free ourselves from this energy to be healthy and física e emocionalmente. physically and emotionally healthy. Quando surgiu à sua frente When appeared in front of her aquele homem que foi terrível em sua vida, o mais cruel perseguidor, um oficial nazista. the man who appeared in front of her was the most cruel person, was the Nazi officer. Ela estava pregando o bem em uma grande igreja She was preaching goodness in a very large church e falando sobre o perdão como uma energia and talking about forgiveness as an energy que ativa a nossa saúde e um sentido para a nossa vida. that activates our health and makes a sense to our lives. Quando diante dela, When appears in front of her, diante dela, no meio de mais de 200 pessoas, amongst almost 200 people, surgiu a imagem daquele homem.
the image of that man appeared. No final da sua pregação, At the end of her preaching, uma grande fila de pessoas estava ali a very long queue of people para were there, abraçá-la e cumprimentá-la. went there to embrace her and talk to her. E aí aquele homem entrou na fila. And that man came into the queue as well. O seu coração disparou. Her heart was beating very, very rapidly. Todo aquele sofrimento do campo veio à tona para ela. All the suffering that she had gone through during the days in the camp came back to her. Ela começou a não sentir mais as pernas e os braços. She couldn't feel her legs and arms anymore. E ela começou a perceber que ainda não tinha em seu coração o poder de perdoar aquele homem. And she felt at that moment that she didn't have in her heart the power to forgive that man. Quando ela estava nessas cogitações, When she was thinking about those things, aquele homem já estava diante dela. the man was already in front of her. E ele estendeu-lhe a mão And he gave her his hand para cumprimentá-la. to say hello to her. E de uma maneira debochada, And in a way, a joking way, disse, então, Fraulein, And he said, then Fraulein, seu Jesus your Jesus diz para que você me perdoe tells you for you to forgive por me tudo que eu fiz. for everything that I've done to E eu you. estou muito feliz com isso. And I'm very happy with this. Ela sentiu o seu braço imóvel. She felt her arm, she moved her arm. E naqueles poucos segundos, And in those very few seconds, ela percebeu que havia conseguido perdoar tudo, she noted that she was able to forgive everything. mas exatamente aquelas coisas que sofrera com aquele homem. But not those things that she had suffered with that man. E quando ela percebeu que aquilo estava acima dela, And when she noticed that that was beyond her, ela imediatamente fez uma prece she immediately said a prayer e disse, Senhor, and said, Lord, Jesus, Jesus, eu não consigo por mim mesma I perdoar, cannot forgive him by myself, mas eu peço que o Senhor perdoe, but I ask you to forgive him porque eu quero me libertar desse peso. because I wanted to free myself from this weight. Quando ela fez essa prece, When she said the prayer, no final, at the end, ela sentiu uma energia muito grande no seu braço. she felt a great energy in her arm. Ela conseguiu levantar o braço She was able to lift her arm e cumprimentou o homem. and she held his hand. Só que me parece, pelo que ela viu nos seus olhos, But what she saw in his eyes, que ele levou um choque. that he had a shock. Ele abriu a boca, He opened his mouth muito espantado, and he was frightened e saiu a correr. and he started to run. Não se sabe o que ele sentiu ou viu, No one knows what he felt, mas ela sentiu uma renovação no seu corpo. but she felt her whole body being renewed, Como se grandes correntes estivessem se rompendo naquele momento. as if a great chains had been broken at that moment. Se sentiu com menos 10 anos She felt 10 years younger e sentiu uma vontade de viver and imensa. felt a great desire to live. Muitas vezes nós pensamos Many times we think que ao perdoarmos alguém, that when we forgive someone, nós estaremos retirando um sofrimento do outro. nós estamos sorry. When we forgive someone, it's just sorry, it's just that's so fatuous. When we forgive someone, we feel that we're taking something away bad from them. Mas em realidade, But in truth, cada um vai ter que arcar com as consequências das suas próprias opções na vida. everyone will be responsible for the consequence of their own choices in life. E nós é que estaremos retirando de nós mesmos And we are taking from ourselves aquele peso existencial. the weight of existential weight. E aí nós podemos nos perguntar como nós vamos arrancar esse peso de nós. And we ask ourselves, how can we take away this weight from ourselves? Alguém aqui sente essa dificuldade? Levanta o dedo. Does anybody here feel this difficult? Isso é
muito natural, meus irmãos. This is very natural Porque nós somos seres humanos. because we are human beings. Nós não somos anjos ainda. We are not angels yet, Mas nós trazemos esse anjo dentro de nós. but we have this angel within us. Então nós podemos começar agora ativando esse desejo. So we can now start from now to activate this desire. Robin Casaja, Robin Casaja, uma terapeuta, a therapist, que escreveu um livro sobre perdão, who wrote a book about forgiveness, ela disse que sofreu um estupro she said that she was raped quando ela era jovem when she was young, e que ela conduziu durante anos and that during many years a dor daquela situação terrível. she had with her that pain, that horrible, terrible situation. Apenas quando ela Only when she entendeu que aquele homem era um doente understood that that man was sick e que ela precisava retirar dela aquele peso, and that she had to take away from herself that weight, porque ele iria sofrer o necessário para poder se restabelecer, se reeducar, because he would suffer enough to re-educate himself. mas ela precisava se libertar daquele sofrimento que a acompanhava. But she had to free herself from that suffering that was following her. Só a partir desse momento Only from that moment é que ela conseguiu liberar-se that she was able to free herself de uma dor terrível que a acompanhava from há the muitos terrible anos. pain that followed her for many years. Então esta é uma decisão, So this is a decision, mas é um processo também. but it's also a process. Muitas vezes nós damos um passo à frente Sometimes we have stepped forward e 2 passos atrás. and 2 backwards. Tem dias que parece que nós perdoamos. Some days it looks as if we have actually forgiven. E tem outros, parece que vem uma raivinha imensa dentro de And nós. sometimes wonder, climbing up. É assim com vocês ou é só comigo Is também? it with you or only with me? É natural, It's natural. porque o ser humano ele vai caminhando, Because human beings go moving on, ganhando emoções novas a cada instante e precisando trabalhar as antigas. gaining new emotions at every instant and needing to work on them. O que nos é requisitado What is asked of us é que nós diariamente is that we daily entreguemos a nossa vida a Deus give our lives to e God peçamos para que essa energia vá sendo retirada de nós. and ask God to take this energy away from us. Essa terapia precisa ser associada This therapy needs to be associated a uma atitude de caridade diante de todas as situações da vida. with an attitude of charity facing every situation in life. Observando em cada momento aquilo que nós podemos fazer de bom para o nosso próximo. Observing what we can do of good to everyone who comes in our lives. Então, uma situação surge. So a situation appears. Muitas vezes nós pensamos que é um bloqueio para um desejo ser realizado. Many times we think that something is being blocked for a desire to happen, Mas esse bloqueio não está na situação em si. but this blockage is not in the situation itself, Esse bloqueio está dentro de nós. but this blocks inside ourselves. Quando nós identificamos o problema So when we identify the problem e nós buscamos a inteligência divina para desfazê-lo, and we look for divine intelligence to undo it, envolvendo inclusive não apenas com o pensamento, mas com vibrações emocionais de energia de amor, involving not only our thoughts but emotion of love, and great emotion of love, o problema vai se dissolvendo the problem begins to dissolve itself e o caminho vai se tornando mais suave. and the path begins to be easier. Aquele bloqueio That blockage se desfaz is undone e acordamos um dia e percebemos and we wake up one day and we notice que aquele problema that that resolveu-se. problem is resolved.
Então, em realidade, meus irmãos, So in reality, my brothers, nós precisamos observar a nós mesmos. we need to look within ourselves. Surgiu um desafio. There is a challenge. Como isso repercute em mim? How does this shows in me, myself? Em que parte do meu corpo In which part of my body aquele desafio mais é presente? that challenge is more present? É na mente? É na cabeça? Is in my mind, É no meu in pescoço? my neck, É no meu in peito? my chest, É no meu abdômen? in my abdomen. Parece estranho isso que parece estranho o que eu estou dizendo. It seems strange what I'm saying, Mas cada problema se liga a uma energia vinculada a uma parte do nosso but corpo. each problem is connected to an energy in our body, in E one part of our body. E quando nós identificamos isso And when we identify that, e identificamos essas emoções, we identify the emotion, nós podemos trabalhá-las. we can then work on it. Vamos fazer um trabalho espiritual agora? Shall we do spiritual work now? Vamos lá? Vamos colocar nossos casacos, So let's put our coats and as nossas bebês agora. E vamos entregar os nossos problemas a Jesus. and let's give our problems to Jesus. Nós podemos realizar esse exercício sempre que desejarmos. We can do this exercise anytime we want. É muito seguro. It's very safe. E um dia isso será ensinado às crianças, And one day this will be taught to children, porque as crianças precisam aprender because children need to know que todos os problemas that all the problems do lado de fora, outside, inicialmente precisam ser resolvidos do lado de dentro. it needs to be solved firstly from the inside. Senão, eles continuam acontecendo conosco. Otherwise they continue to exist Como um círculo vicioso. as it's a vicious circle. Vamos então So let's do it acalmar o coração, to calm our hearts, relaxar o corpo. to relax our body. E nós podemos fazer isso de forma simples. And we can do this in a very simple way. Basta colocar atenção na respiração, Just pay attention on breathing, sentindo o envolvimento deste momento. feeling involved in this moment. O ar mais frio entrando pelas narinas, The air that's cool into our noses o ar mais morno e úmido saindo, and humid and warm air coming out. o ar mais frio entrando, The colder air going in o ar mais morno e úmido saindo. and the warm and humid air is being expelled out. Os nossos ombros se soltam e relaxam. Our shoulders are relaxed and loose. As nossas costas relaxam. Our back is relaxed. O nosso abdômen se solta. Our abdomen is released. As nossas pernas relaxam. Our legs are relaxed. E nós podemos And we can nos sentir to feel ourselves protegidamente, protected, saudavelmente, healthily, serenamente, and very serene, andando walking em nosso lugar seguro. in a very safe place. Todos nós temos um lugar seguro da nossa alma. We all have a safe place in our souls. Pode ser uma praia It deserta, can be a desert beach, ou pode ser um jardim lindo, or can be a garden, a beautiful garden, ou pode ser a cozinha da nossa avó. or can be the kitchen of our grandmother. Qualquer espaço que venha agora à sua mente, Any space that comes now to your mind. você pode sentir o aroma do lugar. You can feel the smell of the place. Você pode sentir os seus pés descalços caminhando neste lugar sagrado. You can feel your feet. You can feel yourself barefoot walking the sacred place. Só o bem pode aí penetrar. Only goodness can go in there.
E só espíritos luminosos podem estar aí com você. And only enlightened spirits can be there with you. E você pode observar que Jesus surge neste cenário. And you can see that Jesus will appear in the scenery. Ele vai conduzir você a uma grande cascata de luz. And he will conduct you to a great waterfall of light. Diante dessa cascata luminosa, And looking at this beautiful waterfall of light, eu peço que você relembre a situação difícil que você enfrenta atualmente. I ask you to face the difficult situation that you have at the moment. Escolha Choose alguma situação que incomoda você. any situation that may disturb you. E nesse momento, And in this moment, ao recordar esta situação, when you remember the situation, identifique em que parte do seu corpo take note of where in your body do you feel it. a energia deste problema The energy of that problem, mais repercute. where you feel the more in your body. Identifique isso. Identify that. Identifique a emoção associada a esse problema. And identify the emotion that's associated with the problem. É uma irritação? Is it an irritation? É algo mais profundo, como se fosse um ódio? Is something deeper, as if it was hatred? É medo? Is it fear? É tristeza? Is it sadness? É preocupação? Is it concern, worry? É angústia? Is it anguish? Identifique a emoção, Identify the emotion. identifique o local onde ela está atuando no seu corpo, Take note where in your body it appears. e identifique os pensamentos que brotam em você quando você pensa nesse problema. And take note of your thoughts that appear when you think about that problem. Muito bem. Okay. Peça agora a Jesus Ask now Jesus que auxilie você to help you a libertar-se deste problema to free from this problem no seu mundo interior, in your inner world, para que no mundo exterior so that in the exterior world ele se resolva it is resolved o mais rapidamente possível very, very quickly e da melhor forma possível. in the best way possible. Muito bem. So Dê a mão a Jesus. give your hand to Jesus. Ele vai entrar com você He will go in with you nesta cascata de luz. in the waterfall of light. Observe esta água vaporosa Look at the water that's vapor, se derramando sobre a sua cabeça, washing over your hair, your head, penetrando pelos seus poros, going in through your pores, dissolvendo as energias deletérias que aí possam estar. dissolving all the unhealthy energy that may be there Na área da cabeça, in the area of your head, inclusive desfazendo including undoing formas de pensamento perturbadoras. thought forms that are disturbing you. Com os olhos de sua mente, With the eyes of your mind, ilumine a sua cabeça light your head e observe essa energia luminosa desta água and notice the luminous energy of the water caminhando para o seu pescoço coming down your neck e se estendendo pelos seus ombros, and going through your shoulders, limpando toda a área dos seus braços, mãos e dedos, cleaning all the areas of your arms, hands and fingers,
Sinta essa energia envolvendo a área das costas. Feel this energy involving the area of your back. Há sempre muita energia de peso e preocupação nesta área. There is always energy of weight and heaviness in this area. Visualize essa energia e perceba que esta água luminosa dissolve por completo. Visualize this energy and see that this energy is dissolving all this dark heaviness from the area. Agora visualize a área do seu peito. Now, visualize the area of your chest. E peça a Jesus que auxilie você And ask Jesus to help you a retirar com esta água miraculosa to take away with this miraculous water toda a energia de constrição, all the energy of constriction, desfazendo a tristeza, undoing all the sadness, a raiva, anger, o medo fear, e todas as emoções and perturbadoras all the disturbing emotions que possam estar agasalhadas aí. that may be held there. No lugar dessas energias doentias, In the place of this diseased energies, visualize o seu peito iluminado visualize your chest being light, full of light, e sinta a harmonia, and feel the harmony, o equilíbrio, a the paz balance, the peace no seu peito, in your chest, a confiança, the trust a fé. and faith. Observe a luminosidade, Look at the light, observe a cor da luz, look at the color of the light, sinta a paz, and feel the peace, a serenidade serenity envolvendo involving todo o seu tórax. all your thorax. Essa luz This light começa a expandir-se agora pelo seu abdômen, expanding now to your abdomen, curando healing célula a célula, cell by cell, molécula a molécula. molecule by molecule. Kardec fala Kardec says, que essas energias do bem, these energies of goodness, o fluido cósmico universal, the cosmic fluid, têm o poder has the power de substituir moléculas malsãs to substitute diseased molecules por moléculas sãs. to good molecules. Visualize isso. Visualize this. Sinta o seu abdômen iluminado. Feel your abdomen enlightened. Você é luz. You are light Porque você é filho, filha da luz. because you are son or daughter of the light. Você está se iluminando You are becoming enlightened de dentro para fora. from inside to outside. Você pode perceber You can notice a luz divina agindo em você agora. the divine light acting in you now. Ela se expande por suas pernas e It pés. expands to your legs and your feet. E neste momento, And at this moment, caso haja alguma ligação magnética if there is any magnetic connection, perturbadora or disturbing connection entre você e alguma mente between you and any other mind desequilibrada, that is unbalanced, ela vai se desfazer por completo. this will be completely disrupted. Porque a sua vibração Because your vibration com Cristo with Christ é pura is paz pure e peace, puro amor. is pure love. Sinta essa energia envolvendo você por completo. Feel this energy involving you completely. Você pode agora You sair desta cascata ao vertente You can now coming out of this waterfall of light, e pode abraçar Jesus, and you can embrace Jesus, sentindo em seu coração feeling in your heart que
que uma grande cura That's a great healing realizou-se neste momento. took place at this moment. Observe o olhar de amor do Cristo para você Notice the eyes of love of Christ looking at you e sinta o seu abraço. and feel His embrace. Muito bem. That's it. Você pode agradecer ao Cristo You can now thank Christ e retornar and come back ao mundo exterior, to the exterior world utilizando o mesmo caminho que conduziu você até aí. using the same path that took you in. Basta colocar a atenção na respiração, You just pay attention in your breathing, sentindo o ar mais frio entrando feeling the air, the colder air going in e o ar mais morno saindo. and the warm air being coming out. Você está livre, You are free em paz. and in peace. Quando puder, abra os olhos. When you can, open your eyes. Agora pode olhar todos os olhinhos. Let him hold the eyes. Todos estão bem? Everyone feeling alright? Graças a Deus. Thank God. Retornando Coming back àquela noite to that night na qual Jesus, com Pedro, cogitava a respeito das mudanças que nós precisamos ter para entrar em contato com o reino dos céus. when Jesus with Peter was talking to Peter about the change that we need to make to get into the kingdom of heaven. Nós percebemos que o tempo passou. We notice that time has passed. Nós já aprendemos tanto com Jesus. Now we have already learned so much with Jesus. Agora nós precisamos aprender como cada um de nós funciona. Now we need to learn how each one of us work. Há uma questão muito linda no Livro dos There is Espíritos a question that's very beautiful in the Spirit's book que nos fala a respeito desse assunto. that talks to us about this subject. É a questão 919, Question 919, na qual Santo Agostinho dizia in which St. Augustine says que ele diariamente that he daily se questionava would ask himself a respeito de como ele havia agido durante o dia. about how he acted during the day. E esse foi o caminho And that was the path para a sua iluminação for his pessoal. self-enlightenment. Este é o caminho da felicidade, That's the road, the path to happiness. que cabe a cada um de nós trilhar. It's up to each one of us to follow. É seguro It is safe, e nós precisamos integrar essa realidade. and we need to integrate this reality. Que o mundo à nossa volta The world around us é apenas uma repercussão is only a repercussion do nosso mundo interior. of our inner world. À medida que nós vamos As we go, progredindo em amor e sabedoria, we progress in love and wisdom, em cuidados conosco e com os nossos and semelhantes, taking care of ourselves and of our neighbors, e buscando a desenvolver a nossa inteligência and trying to develop our intelligence mais rapidamente, quicker, nós atingiremos we will reach esse reino dos céus this kingdom of heaven que habita dentro de nós. that exists within us. Eu agradeço o amor e a paciência de todos para comigo, I thank you for the love and patience that you had for me, e nós agradecemos a Deus and we thank God e aos benfeitores espirituais aqui and the presentes benefactors that are here present pela experiência que nos possibilitaram. for the experience that they gave us. E agradeço essa querida This person. que está aqui ao meu lado. This person is here next to me. Tanta capacidade de amor So much love. nos ajudou nesse momento. Helped us in this moment. Muito obrigada a todos. Thank you very much.
I don't know if we have time for questions. She's quite happy to answer questions if anyone would like to ask her questions. Question in português ou in the question in português ou em inglês? Você pode falar em português e Ela traduz, né? eu traduzo para o Roberto. Yasmin, a gente sempre quer cura, a gente sempre pede a Deus, mas a gente não faz o nosso caminho, né? Do merecimento, não é? Acho que tudo tem que acontecer num passo de mágica. E de fora para dentro, né? E o processo é difícil, e mexe, né, na dor, você tem que mexer naquilo que está lá dentro, trazer para fora, e muitas vezes a pessoa não quer o processo da dor, né? Porque a dor e a doença propriamente dita, inclusive, é um caminho, é o caminho para a cura, né? E ela vai se repetindo. Tem pessoas que dizem, meu Deus, isso acontece sempre comigo, eu sempre lido com pessoas nesse estilo, meu Deus do céu, por que eu só encontro pessoas assim? Isso já aconteceu com vocês? Isso é porque o exercício, nós ainda não conseguimos terminar. Nós precisamos vivenciar aquelas situações algumas vezes. Então, do momento que nós comecemos a nos observar, como nós reagimos àquilo, pedir a orientação divina para que nós consigamos superar, a superação chega. Quando menos nós pensamos, nós saímos daquele ciclo para entrarmos num novo momento. Algumas questões são expiatórias, profundamente expiatórias, e nós não temos como vencer nessa vida. Ou seja, uma pessoa que nasce com um problema visual, é cego, uma pessoa que não tem as pernas. A oração e a mudança íntima não farão a perna crescer ou a visão voltar, mas trarão energia para que a pessoa possa superar. E aí, com o tempo, ela vai se sentindo andando de forma diferente. Durante a noite, minha avó chegou um tempo que ela teve uma quebradura de fêmur, que ela já não conseguia mais andar, e isso deixou ela muito perturbada. Então, ela orou tanto para que ela tivesse resignação ativa. Porque tem coisas, situações na vida que nós temos capacidade de alterar e outras não. Então ela pediu aquela resignação ativa e ela começou a ter lembranças de andar à noite, né? Quando fora do corpo, né? Tive um amigo muito querido, presidente da Sociedade Pro Livre Espírita, em Braille, Luiz Antônio Mileco, que de vez em quando eu vejo, já desencarnou há quase 20 anos, de vez em quando eu vejo por aí, né? E ele foi cego durante 2 encarnações. Na primeira ele se revoltou tanto que pediu ele próprio para ter uma seguinte. E ele via tanto, depois teve um período que ele passou a ver tanta coisa. Era aquela pessoa que você chegava perto, ela dizia, falava sobre coisa, meu Deus, como é que ele sabe de tudo isso? Né? Então nós podemos superar quaisquer dificuldades, porque elas estão exatamente de acordo com as nossas necessidades, né? É isso aí. E assim, nós, no Espiritismo, quando vamos ao centro, temos a grande oportunidade da terapia do passe. E qual que seria a atitude mental do passista e a atitude mental de quem está recebendo o passe, para ser bem efetivo? Exatamente, né? No passe, o que interessa realmente é a posição mental e emocional daquele que recebe e daquele que deseja doar. Então, quando nós estamos ali, visualizando Jesus, ou fazendo uma oração interna, com o desejo de oferecermos um caminho através do qual as energias divinas possam chegar àquela pessoa, nós estamos nos abrindo para o bem. Kardec fala muito dessa energia mista, principalmente na Gênese, ou seja, são as nossas energias associadas às energias dos benfeitores espirituais. Agora, aquela pessoa que está recebendo, ela precisa abrir-se também. Então a fé, o respeito, aquela postura, o desejo de receber ativam também todas as potencialidades.
Então há necessidade de haver uma conexão, né? Então se aquela pessoa que está ali, mas com o pensamento voltado a outras questões, ela não vai assimilar do jeito que poderia assimilar essas energias, né? É um momento divino, um momento do passe, né? É um momento de amor, né? De doação, é belíssimo. Então é isso. Não adianta nada eu estar ali com as mãos, mas o pensamento voltado, ah, meu Deus do céu, eu esqueci de tirar a carne da geladeira. Ai, meu Deus, aquela pessoa, aquela mulher chata que me falou aquilo lá no meu trabalho. Ai, não adianta, porque não caminha, a energia não caminha. Aí, Yasmin, mas a gente prepara tanto os seminários do passe, a gente foca tanto essa leveza da alma na doação, essa caridade máxima. Aqueles momentinhos que a gente está aplicando o passe, que o mais beneficiado é o canal que passa. A nossa energia, que a gente está ajudando, mesmo sem a gente, os benfeitores vão atuar. Mas é um momento tão importante, meu Deus, eu acho que não tem consciência que vai pensar na carne nessa hora. Não é? Se a gente não lidar com o pensamento às vezes parece ser um macaquinho, né, que voa. Se nós não treinarmos a concentração, a gente acaba se deixando levar, né? Quantas vezes a gente voa, né, e volta, e voa, e volta, né? O pensamento, ele é muito assim. Então, nós precisamos treinar a autoconsciência, que a gente chama, na área da psicologia, de metacognição. Eu não sou psicóloga, mas eu estudo muito essa área porque eu gosto demais, né? Então, eles chamam de metacognição, ou seja, você próprio ter condições de se observar. De observar os próprios pensamentos. Oh, meu querido, minha mente, vamos voltar novamente, vamos voltar para cá. Nunca brigar com a mente, mas amorosamente se situar naquilo que está fazendo. Uma amiga minha uma vez falou, e eu passei uma vergonha, porque eu estava chamando a atenção da minha filha no café da manhã. Por que isso? Por que aquilo? E eu comecei a botar o açúcar, comecei a botar o café, e ela, mãe, calha a boca, que eu estou falando assim. Quando ela olhou, ela tinha deixado a xícara ao contrário. Foi muito engraçado. Às vezes a gente se perde, não é verdade? A gente se perde. Então a gente tem que ter consciência das coisas que está fazendo, né? No momento certo, a gente olhar para onde vai, né? Você está tomando banho, nós estamos tomando banho, esse é um jeito zen de ser, né? Se você está comendo, observe, sinta, deguste o alimento, não coma engolindo. Esse é um momento muito importante, você está integrando aquele alimento ao seu corpo. Então é preciso você estar pleno naquilo que você está fazendo, né? Se não observar, se nós não nos observarmos, nós não pegamos as rédeas da nossa existência. É o tempo todo, isso é um treino maravilhoso, porque a energia que muitas vezes fica condensada no mal-estar, se você identifica aquela energia, puxa, eu fiquei chateado, mas eu vou fazer uma oração, Jesus me abençoe, que essa energia se dissolva. Olha, em pouquinhos segundos, você abre um campo para que aquela energia vá se dissolvendo, ela se dilui, né? Então, é muito importante a autoobservação, né? Sem isso a gente não caminha, né? Então vamos lá. Elsa, would you say the final prayer? Português. Beloved Master Jesus, our dear friends, spiritual benefactors, such a beautiful night, a beautiful evening, a beautiful teaching, that we acquire more knowledge about your teachings, dear Master Jesus, how to behave ourselves, how to develop more charity and love inside ourselves, we put into practice, helping us in our daily life. And you here now, we would like to say thank you so much for everything you have done for us.
Thank you for this great opportunity in gathering your name once again in the Chico Xavier Spiritist Society. 10 years of foundation. And we are so happy, dear Master Jesus, being part of this celebration. And we know in spiritual side, our benefactors, our spiritual friends, they are here as well, in happiness and love, caring about us. So, dear Lord, may your blessing be with our dear Yasmin, that gave this talk so beautifully for ourselves. And so now, dear Lord, may your blessing be with her, Ricardo, in their way to return to Brazil. In our side, we ask a blessing for our families, wherever they are, for us, for our jobs, for our family here, our spiritual family. So, dear Lord, once again, thank you so much. May your blessing be with us during this week until next meeting. So be it. So thank you so much. It was very special for us because we know I only have very few people here, so it's so nice to have everyone. And just thank you so much for coming. And it was so unexpected. We didn't have any plans, but then she's just next here, next street, and I thought, oh, you must come, and it was a blessed thing to happen. Thank you so much. You didn't plan, but the benefactors already planned. Because they supposed to be in another hotel, but the benefactor brought them. Yeah. So we had such a learning. It was wonderful. Thank you so much. And she's coming back again. You know, going to organize big seminar. Lots of hotels around. Just in case. Muito Tira uma foto de todo mundo. Não vou embora, mais uma fotinha.